Olá, seja muito bem-vindo a Conversas com Ciência. O meu convidado de hoje é o professor Dr. Tácito Rolim. Ele é brasileiro, é professor da Universidade Estadual do Ceará, na área da História. Tem interesse em várias áreas, mas sobretudo, e é o que nos interessa aqui hoje, na Guerra Fria. A sua tese de doutoramento, publicada em livro, tem por título O Mundo na Era Atómica, o Brasil e a Guerra Fria, 1945-1960. O professor Tácito Rolim está em Portugal, na Universidade de Porto, a desenvolver um projeto de pós-doutoramento, mas, entretanto, está durante algum tempo nos Açores, na Universidade dos Açores, e já vamos perceber porquê. Professor Tácito Rolim, muito obrigado por estar aqui comigo neste espaço. Eu começaria por lhe perguntar de onde é que lhe vem esse interesse pela Guerra Fria? Boa tarde, Armando. Na verdade, esse interesse já vem de longa data, né? Desde os meus estudos de graduação, passando pelo mestrado, no doutorado e agora no pós-doutorado. Na verdade, esse meu projeto de pós-doutoramento que eu estou desenvolvendo na Universidade do Porto, ela é uma extensão das minhas pesquisas de doutorado. Agora, né, no pós-doutorado, eu quero utilizar a mesma abordagem, né, para o conceito de Guerra Fria que eu utilizei durante o doutorado. Né? Então Só que agora vamos primeiro perceber que abordagem é essa. Certo. Assim, e essa abordagem vai ser utilizada agora, no doutorado foi utilizado para as relações Brasil e Estados Unidos, e agora eu quero utilizar para as relações Portugal e Estados Unidos, né, para o período de 1945 até 1965. Teve uma pequena extensão aí. No caso, essa abordagem, eu não mino, né, eu chamo de abordagem atômica. Essa abordagem, né, ela tem como centro, né, de análise o conceito da Guerra Fria a partir da tecnologia, não tanto pelas questões de ordem política e ideológica. Não que o conceito não possa ser analisado por isso. Na verdade, o conceito de Guerra Fria pode ser analisado através de uma abordagem econômica, através de uma abordagem diplomática, através de uma abordagem cultural. Eu optei por uma abordagem que tem mais ênfase na questão tecnológica, né? E isso, ao utilizar essa abordagem, né, eu vou centrar a análise nesta abordagem em 3 eixos, né? É muito importante que se entenda esses 3 eixos para que se entenda como se dá esse mecanismo de abordar a Guerra Fria através da chamada, que eu chamo de abordagem atômica. O primeiro eixo é a chamada corrida pelo urânio, né, que acontece logo após a Segunda Guerra Mundial. O outro eixo é a corrida pela pesquisa e desenvolvimento das armas nucleares, né, das bombas de fusão, de fissão, as bombas atômicas e as bombas de hidrogênio. O terceiro e último eixo é a corrida pelos vetores, né, a corrida pela pesquisa e desenvolvimento de vetores. Afinal, sem os vetores, as armas são inúteis, né? É preciso que se desenvolva uma tecnologia que consiga entregar essas armas ao alvo. Eu queria enfatizar antes, Armando, uma questão muito importante. Se eu utilizo essa abordagem para analisar o conceito de Guerra Fria, é muito importante que quando, né, eu for, né, eu for fazer uma pesquisa por fontes primárias, é importante que eu foque, no caso da minha investigação. Essa pesquisa no doutorado foi feita no Arquivo Nacional em Washington. Então, durante essa investigação, eu foquei com muito mais ênfase nos arquivos do Departamento de Defesa e do Departamento de Energia, ou então a Comissão de Energia Atômica. Já falaremos nisso, professor. Pelo que eu percebo, a sua opção tem a ver com o facto daquilo que se perde se formos analisar a Guerra Fria, e a Guerra Fria diz muito aos Açores, como o professor irá explicar daqui a pouco, certamente. Se formos analisar a Guerra Fria apenas pelas áreas, por exemplo, da política ou até da análise estratégica, o professor entende que há muita coisa que se perde, não é? Isso. Na verdade, me parece, né, que a questão da política e da ideologia é a aparência toda, né? É aquela parte que fica, aquela parte mais visível da Guerra Fria, né? Aquela parte que está na superfície. Mas tem uma
o núcleo, né, o núcleo duro lá da Guerra Fria, ele está centrado muito mais nessas questões de ordem tecnológica, porque a gente tem que fazer a seguinte pergunta, né? O que mantém fria a Guerra Fria, né? Por que a Guerra Fria ela é mantida fria durante o período de 45 até o final da Guerra Fria, no final dos anos 80? Então, é uma questão tecnológica, né, que mantém a Guerra Fria, a impossibilidade do uso das armas. Então, as armas nucleares, elas foram criadas para não serem utilizadas, elas não podem ser usadas. Durante todo o período da Guerra Fria, nós convivemos com isso, né? com o medo, o terror da possibilidade de utilização dessas armas, e elas não foram utilizadas. Então, do ponto de vista, a Guerra Fria foi um sucesso, né? Porque a gente conseguiu sair vivo dela. Professor Tácito Holling, é por essa abordagem que chega a Portugal? Ou seja, isso. Quer ver em Portugal em que medida é que essa análise é possível e é interessante. E ao chegar a Portugal, segundo julgo saber, percebeu que tinha que chegar aos Açores. Explique-me porquê. Isso. Na verdade, eu iniciei, né, o projeto inicial, e você sabe, né, o projeto é uma proposta de trabalho. E ao longo do processo, né, que a gente vai desenvolvendo a investigação, isso vai sofrendo algumas alterações. Então, o meu objetivo inicial era estudar as relações entre Portugal e os Estados Unidos durante a Guerra Fria para o período de 45 a 65. Né? Porque eu imaginei, utilizando essa abordagem atômica, eu vou conseguir trazer à tona elementos muito interessantes, como os elementos que eu consegui encontrar quando eu utilizei essa abordagem para as relações Brasil e Estados Unidos. Porém, no início, né, da investigação, eu percebi que, na verdade, a centralidade da Guerra Fria em Portugal está nos Açores. Né? Então, o eixo da Guerra Fria, né, ele passa para os Açores. Então, é como se a gente imaginar, né? Por exemplo, a Dinamarca, né? A Dinamarca, ela é importante para os Estados Unidos, né, através da Groenlândia. E Portugal é importante para os Estados Unidos através dos Açores, né? A gente já tem muito material publicado sobre isso, né? A questão do convite, né, feito a Portugal como membro fundador da NATO, né? É claro que isso decorreu da questão dos Açores, né? Da mesma forma, a Dinamarca, né? Se você imaginar a Dinamarca e Portugal, né, são países que não são muito expressivos, né, do ponto de vista militar, né? Mas eles dispõem de ativos militares importantíssimos para a política pós-guerra, né? Porque os Estados Unidos, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, eles já estavam pensando nesse mundo pós-guerra. No caso de Portugal, pouca utilidade Portugal teria, se pensarmos apenas no espaço continental, para a própria Guerra Fria, se os Açores não conferissem esta profundidade estratégica no Atlântico. É essa a conclusão que já chegou? Na verdade, eu percebi que se eu for estudar, né, se eu me concentrar nos estudos na questão da parte continental de Portugal, eu não vou conseguir compreender muito a Guerra Fria, né, o que foi exatamente a Guerra Fria. Vai ficar só na política e na negociação. Na política e na negociação. Quer dizer, na política, se eu ficasse na política e na negociação, o meu local é Lisboa. O meu lugar é o continente, não é isso? Mas se eu quero ir para a parte operacional da Guerra Fria, se eu quero ver como a Guerra Fria foi operacionalizada em Portugal, né? No caso, Portugal insular, foi nos Açores. Né? Não foi no ultramar, não foi no continente, foi nos Açores. Então, aqui traz uma centralidade muito grande. A Guerra Fria para os Estados Unidos, é importante que se diga, quando eu utilizo essa abordagem, quando eu utilizei para o Brasil e agora que eu estou utilizando para Portugal, né, especificamente os Açores, eu quero lançar o olhar de fora, né, o olhar dos Estados Unidos sobre essa relação. Isso é importante também que se diga. Não é só a questão tecnológica, não. É a questão tecnológica, mas o olhar é o olhar das fontes produzidas nos Estados Unidos sobre o que foi essa operacionalização da Guerra Fria aqui nos Açores. Muito bem, professor, vamos falar de fontes, que é algo extremamente importante. Nas conversas que tive consigo antes desta entrevista, para preparar esta entrevista, percebi que as fontes essenciais estarão nos Estados Unidos, mas não serão aquelas fontes sobre as quais nós pensamos e sobre as quais habitualmente trabalhamos, porque essas são as fontes que estão online. Afinal, o que está online, professor, é pouca coisa.
É pouca coisa, né? Na verdade, é uma fração do que existe arquivado no National Archives, né, em Washington, que, na verdade, é o maior arquivo de fonte primária do mundo, né? É o NARA, em College Park. E eu trouxe aqui alguns números para a gente ter uma perspectiva, né, do que já está disponibilizado e do que ainda não está disponibilizado. Por exemplo, no arquivo, esses aqui são dados, né, do sítio do National Archives. Então, existem 13 bilhões e 500 milhões de papéis no National Archives. A minha calculadora não dá para esses números todos. Faz favor. Há ainda 700 mil artefatos, 40 milhões de fotografias e 40 milhões de imagens aéreas. Ainda 136.500 quilômetros de filmes. Dá para dar 8 voltas ao redor da Terra. E 835 terabytes de arquivos eletrônicos. E-mails, essa coisa toda, né? Essa parte quando começou a se produzir muito arquivo eletrônico. A questão é, desse total que eu falei, somando isso tudo, vai ter apenas 205 milhões de papéis digitalizados. Uma pequena porcentagem, portanto. Uma pequena porcentagem. Se eu pegar apenas os papéis, são 13 bilhões, eu vou ter 1,52% de material digitalizado. Então, é muito pouco. Né? E quando os pesquisadores, normalmente quando eles vão aos arquivos, né, como muitas vezes alguns historiadores dão muita ênfase na questão da política, da diplomacia, eles vão pesquisar nos arquivos do Departamento de Estado, né, para estudar essa relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, ou entre Portugal e Estados Unidos, etc. Mas a questão é que há outros materiais que muitas vezes são sequer digitalizados. Eu acredito que grande parte desse material que está digitalizado pertence ao Departamento de Estado, né, no que se refere ao nosso interesse. Professor, mas pesquisar apenas no Departamento de Estado e mesmo no Departamento de Estado e no Departamento da Defesa, para perceber as funções do espaço, o que é que efetivamente aconteceu, porque é que determinadas coisas aconteceram, porque é que foram assim e não foram de outra maneira, isso não é decisivo. É preciso ir a outros arquivos e o professor tem essa noção e também já andou a explorar outros arquivos. Sim, não apenas os arquivos, né, primários, mas também muito arquivo secundário. Claro, né, é necessário utilizar muito material para compor uma pesquisa, porque só o material na verdade, só o material do Departamento de Defesa, do Departamento de Energia, ele não é suficiente, né, porque você tem que fazer a costura desse material, inclusive com o material diplomático, né? Quer dizer, essa minha abordagem, ela não é exclusiva, né? Na verdade, eu tento trazer mais um elemento para análise. Eu não estou querendo excluir completamente essa documentação, porque ela é muito importante para que se compreenda o período. Agora, é importante trazer mais um elemento para análise para que se tenha uma compreensão mais ampla disso. E isso, né, quando você faz isso, no caso das relações entre Brasil e Estados Unidos, isso tem me revelado coisas muito interessantes, né? Por exemplo, no caso, eu estava falando dos 3 eixos, né? No primeiro eixo da corrida pelo urânio, se dizia, né, é claro que o combustível da era atômica é urânio. Então, os Estados Unidos eles foram buscar urânio em todos os lugares do mundo. Durante os anos 50, a imprensa no Brasil, os parlamentares, né, no parlamento e os discursos, né, dos políticos nacionalistas, ultranacionalistas e comunistas colocavam o Brasil como um grande fornecedor de material de urânio para os Estados Unidos. Isso não é verdade, né? As fontes mostram o contrário. Na verdade, o que as fontes me revelaram foi que Portugal é o maior fornecedor de urânio para o programa militar americano nos anos 50 do que o Brasil. Então, Portugal aparece nos documentos do Departamento de Energia, da Comissão de Energia Atômica, do Departamento de Defesa, junto com o Congo belga, junto com o Canadá, né? Então, isso é um dado interessante, né? Porque você tira aquilo que, na verdade, se você utilizar os jornais, né, e ter os jornais como uma verdade absoluta, né, do que está sendo dito, quando você vai para as fontes, elas vão te dar uma outra perspectiva. Mas o Brasil foi, segundo julgo saber, absolutamente essencial para afinar as trajetórias de mísseis balísticos, não é? Foi, exatamente, né? Na verdade, aí vem para o segundo eixo, né, que eu falei, que é o desenvolvimento, tem o desenvolvimento das armas, das bombas, na verdade o terceiro, né, que seria o desenvolvimento dos vetores.
Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos dão muita ênfase à questão dos bombardeiros, dos bombardeiros, né, de longo alcance. Então, eles enfatizam primeiramente isso, porque eles querem alcançar a União Soviética. A estratégia é a estratégia de perímetro, né, cercar a União Soviética com bases militares. Né? Depois eles vão transitar para uma estratégia polar, né, para atingir a União Soviética a partir de base nos Estados Unidos, sem depender de base no estrangeiro, e alcançar a União Soviética a partir do polo. Só que isso vai precisar de desenvolvimentos tecnológicos que vão acontecer ao longo da década de 50. Então, você sai lá do B-29 para o B-50, para o B-36, B-47, até chegar no B-52. E um outro vetor importante nesse período que é desenvolvido é o míssil balístico intercontinental. E o Brasil, através do arquipélago de Fernando de Noronha, desenvolveu um papel fundamental. Eu poderia até fazer uma analogia, né? O arquipélago de Fernando de Noronha é importante para o desenvolvimento do míssil balístico dos Estados Unidos nos anos 50, assim como a Ilha das Flores foi importante para o desenvolvimento do míssil balístico francês nos anos 60. É uma analogia, aliás, muito interessante e muito correta, aliás. Eu sei que o professor Tácito Holling deve voltar para os Estados Unidos, para os arquivos nacionais, para investigar muita coisa que está em papel e nós, obviamente, vamos ficar à espera do resultado dessa investigação. Mas, entretanto, já andou por lá e já descobriu algumas coisas interessantes, designadamente sobre os Açores. Algumas mesmo interessantes, outras de fazer pensar e outras até perigosas. Quer partilhar connosco o que é que já sabe? Na verdade, quando eu realizei essa pesquisa de doutoramento, né, no Arquivo Nacional, eu passei cerca de 4 meses em Washington. Quando estamos reunindo fonte, né, para pesquisa, na verdade, não dá para você selecionar muito material. Essa triagem eu fazia a posteriori, né? Na hora, eu apenas fotografava o material. Então, nesses 4 meses, eu consegui... A gente imagina assim, é como um pescador, né, que atira uma rede ao mar e ali vem um bocado de coisa, né? Então, eu atirei uma rede nos arquivos e veio muita coisa, né? Então, veio muita coisa, inclusive, sobre Portugal, né? Foram cerca de 11 mil fotografias que eu consegui, né, tirar de documentos nesse período de 4 meses. Então, eu encontrei realmente materiais que, à época, né, no doutorado, eles foram deixados de lado, porque eles estavam fora do foco da minha investigação. Agora, na verdade, eles ganharam uma importância, né, porque eles são extremamente interessantes. Por exemplo, tem um documento que eu encontrei do Departamento de Defesa, uma troca de notas, né, entre o Departamento de Defesa, a Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, a Comissão de Energia Atômica, sobre tambores contendo material radioativo que foram encontrados em Cais do Pico. Na verdade, eu acho que é na Ilha do Pico. Cais do Pico é na Ilha do Pico, precisamente. Exatamente. Então, na verdade, essa documentação, o que ela mostra, há uma certa contradição, porque em um documento diz que os tambores foram encontrados em alto mar, em outro ele diz que eles foram encontrados por pescadores, né? E aparentemente na praia, né? Então, não está muito claro assim através dessa troca de nota. O fato é que foram encontrados no começo dos anos 50. Quer dizer, esse é um dado, para mim, extremamente interessante, porque eu não sabia que, a essa época, né, já se estava jogando, né, material radioativo no oceano, como, inclusive, eu sei que ainda se faz hoje, né, parte de material lixo atômico é jogado no oceano, né, no fundo do oceano. Então, esse é um documento extremamente interessante. Mas não apenas esse, tem outras coisas relacionadas, né, outros aspectos, né, que quando você utiliza essa abordagem, elas vêm à tona, né, acerca dos Açores. Entretanto, os Açores não só têm, aparentemente, isso seria lixo nuclear, não é? Mas são sujeitos também a operações como a Operação Argus, que o professor conhece bem, aliás, suponho que já escreveu sobre isso, com fallout nuclear nos Açores. Suponho que é isso, não é? A Operação Argus aconteceu em 1958. Os norte-americanos, o Departamento de Defesa, explodiu 3 bombas atômicas de baixa intensidade na alta atmosfera no Atlântico Sul. Né? Então, isso fazia parte de uma experiência para ver os efeitos, né, das possibilidades da utilização das armas nucleares para defesa, né, contra um ataque de mísseis da União Soviética. E essa operação, na verdade, ela abrangeu não apenas o Atlântico Sul,
ela abrangeu todo o Atlântico, né? Porque existia no Atlântico Norte o que eles chamam nos relatórios de ponto conjugado, né? É como se fosse uma antípoda, né? Então você explode, fizeram explodir essas bombas na alta atmosfera e isso gerou um cinturão de radiação artificial, porque existe um cinturão de radiação na Terra que havia sido descoberto há pouco tempo, acho que em 1957, chama cinturão de Van Allen, acho que é 58. Ele havia sido recém-descoberto e os americanos tentaram criar, né, através de um físico greco-americano chamado Nicholas Christophilus, né? Ele teorizou que seria possível utilizar isso como arma de defesa, né, contra um ataque de mísseis. Então, foi gerado um cinturão artificial ao redor da Terra, que foi, né, isso quando isso foi liberado no New York Times em março de 1959, foi tido como o maior experimento científico já realizado, porque envolveu toda a Terra, teve a Terra como laboratório, como campo de provas. Não foi alguma coisa feita em Nevada ou no Pacífico, não. Foi toda a Terra que participou dessa experiência. E, como eu estava falando, né, o ponto conjugado no Atlântico Norte eram os Açores, né? Foi deslocado aviões e deslocado um navio aqui para a Ponta Delgada, né? Ele ficou ancorado aqui, um pouco antes do experimento, e depois ele foi para alto mar para fazer o rastreio, né? Para ver como foi as consequências, porque foram geradas auroras boreais aqui, né? Aqui no Atlântico Norte e nessa região dos Açores. Muito bem, professor Tácito Rolim. Quando for agora para os Estados Unidos, para a sua investigação, eu já percebi que irá focar-se naquilo que foi um dos seus pontos de interesse no doutoramento, que são os chamados subprodutos da Guerra Fria, como a corrida espacial e armamentista, a era dos mísseis e a era nuclear, e vamos ficar com grandes expectativas sobre essa investigação. Entretanto, está nos Açores e também está, obviamente, a investigar. O que é que já descobriu por aqui? Aqui nos Açores, aqui em Ponta Delgada, né, eu estou focando mais na pesquisa bibliográfica, né, porque o que eu tenho percebido, Armando, é que há muita dificuldade de encontrar o material bibliográfico sobre os Açores em alguma das bibliotecas, né? Você não consegue encontrar todo o material. Existem livros do José Medeiros Ferreira, não é isso? José Medeiros Ferreira, o professor Medeiros Ferreira. É isso que eu não consigo encontrar esse material dele. Inclusive, vários livros dele eu não consegui encontrar no Porto. E também eu não consigo encontrar também como livro usado, né, para comprar na internet, alguma coisa assim. Então, eu não sei se é devido à tiragem, que às vezes a tiragem é baixa, né? Então, eu estou focando mais nisso, porque ficaram algumas lacunas, né, na questão bibliográfica. E também nos jornais, né? Eu estou aproveitando aqui a biblioteca para pesquisar nos jornais, especificamente sobre a questão da Operação Argos, né, entre agosto e setembro de 58, e depois quando ela foi revelada na imprensa em março de 59. E também a questão desse tambor radioativo, né? Eu quero ver se eu encontro alguma coisa, alguma referência a isso nos jornais, porque foram pescadores que encontraram, e pescadores, eles gostam de falar, né? Então, eles devem ter comentado e pode ser que isso tenha caído na imprensa. E não descobriu ainda nada sobre esses dois casos, nem a Operação Argos, nem esses tambores radioativos? Não, porque eu imaginei que, como como eu havia dito, né, apareceram fenômenos nos céus aqui, né, na época das explosões Argos, né, auroras... As chamadas auroras boreais. Boreais, exatamente. Isso aconteceu, inclusive, isso foi constatado pelos aviões que fizeram a monitoração, porque tinham aviões e tinha um navio, e eles constataram isso. Isso nos céus. Então, eu não sei se as pessoas chegaram a ver e se elas viram, se chegou a comentar. Isso acabou sendo comentado na imprensa, né? Mas os jornais que eu tenho pesquisado são jornais mais aqui de Ponta Delgada. Talvez eu tivesse que fazer essa pesquisa em outras regiões, porque esses navios eles acabaram por ficar mais próximos das ilhas das Flores e do Corvo, né? Não tanto na parte central nem oriental dos Açores. Mas eu acredito que deve ter alguma coisa. Acho que eu posso encontrar alguma coisa. São questões certamente para a investigação. Professor Tácito Rolim, nós estamos a caminhar para o fim desta nossa entrevista, que infelizmente é só de meia hora. Obviamente, como já percebeu, tem grandes expectativas sobre este seu trabalho, sobre esta sua investigação, mas gostaria, nestes minutos finais, de abordar uma outra questão que para mim tem interesse. Tem a ver com o Brasil
para depois vermos o que é que por lá aconteceu, o que é que acontece ainda e de que forma é que podemos aplicar algum conhecimento aos Açores. Pelo que eu já li relatórios, já li livros, o soft power americano pós-Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria teve grandes consequências no Brasil e na cultura brasileira. Pode-nos elaborar sobre isso? Bem, não é exatamente uma área minha de investigação, mas definitivamente, né, fomos muito... sofremos muitas consequências, né, dessa política, obviamente, né? Então, talvez, não sei se tanto quanto na parte norte, né, no hemisfério norte, no Atlântico Norte, mas no Brasil também. Isso tem as mais diversas consequências, né, para a cultura brasileira, para a política, né? E, na verdade, algumas dessas manifestações que eu encontrei na imprensa, né, na própria historiografia, né, muitas vezes é desmentido pelas fontes, né? Então, a gente tem aí uma certa ambiguidade, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né, com muita precisão. Mas eu há uma realmente certa dicotomia entre o que é uma narrativa montada e o que é depois a realidade extraída das fontes, é isso? Exatamente, né? A gente percebe, né, como eu havia falado, que o Brasil, né, adquire para o Brasil, durante o período da Guerra Fria, o Brasil foi muito importante para os Estados Unidos, né? Chegou-se a falar na imprensa brasileira, nos anos 50, que o Brasil seria o palco, o teatro de operações da Terceira Guerra Mundial. Isso aí para você ver o absurdo, né? Então, isso era repetido, né, de maneira muito comum na imprensa, né, exatamente para que o Brasil recuperasse a importância estratégica que um dia ele teve durante o período da Segunda Guerra Mundial, que depois se perde, né? E para o caso do Brasil não cooperar, havia sempre um plano de invasão, não é? E durante a Segunda Guerra Mundial, com certeza, esse plano, eu conseguia encontrar esse plano no Arquivo Nacional, é um plano de 1943, alguma coisa assim, e é um plano muito bem elaborado. É um plano de invasão, onde mostra a quantidade de tropas, onde será feito o desembarque dessas tropas ao longo da costa do Nordeste. Então, eu sei que há planos desse tipo, né? Já se fala de planos desse tipo para os Açores durante o período da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se estão materializados em algum documento, mas no caso do Brasil, esse plano ele existe concretamente, quer dizer, é um plano bem elaborado, né, com o número de tropas, como é que essas tropas vão ser movimentadas, quanto tempo elas vão ficar em cada área, o número de soldados, as praias do desembarque, tudo isso. Extremamente bem elaborado esse plano. Para o caso dos Açores parecia mais fácil. O plano, segundo as declarações que existem em alguns documentos, bastava uma demonstração de força que as tropas que estariam aqui virar-se-iam para o lado dos aliados e não para o lado dos nazis, portanto, seria relativamente mais fácil tomar os Açores. Professor, relativamente ao soft power, há muitos artistas americanos brasileiros, que aproveitam esta política de soft power americano para se projetarem nos próprios Estados Unidos. Há filmes norte-americanos e música norte-americana que se projeta sobre o Brasil. O que se projeta ao contrário sobre os Estados Unidos, por exemplo, o fenómeno de Carmen Miranda é um fenómeno que, pela documentação que existe, resulta mesmo da aplicação destes movimentos de soft power. Isto é muito visível no Brasil. Fala-se nisto no Brasil, estuda-se este fenómeno no Brasil, ou já é demasiado passado? Sim, há um clássico, né, um livro clássico da historiografia brasileira, que é o Imperialismo Sedutor, né? O Imperialismo Sedutor, sim. Sedutor, é do Tota, né? Um professor da Universidade de São Paulo. Então, o livro ele trata exatamente disso, né? De que realmente, né, nesse período, na verdade, durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, procurando uma aproximação com o Brasil, né, são criados caracteres, né, como o Zé Carioca, né? Aí tem toda essa integração desses caracteres, né, para passar uma imagem de solidariedade, de uma solidariedade hemisférica, né, em torno da questão da luta contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Então, isso é
é uma questão bem interessante. E, na sua opinião, funcionou? Ou seja, o povo brasileiro foi efetivamente capturado por essa ideologia de soft power? Sim, definitivamente, né? Há uma certa... é difícil responder essa pergunta, né? Porque são, devido ao espaço, né? Há áreas que talvez tenham sido mais... Normalmente, os locais... Aquelas onde incidia mais essa política, não é? Onde existiam bases americanas. Definitivamente, onde há bases americanas, você tem uma... À volta das bases. Na cidade de Natal, por exemplo, né? Tem a base de Parnamirim, que é uma base gigantesca que foi construída durante a Segunda Guerra Mundial. Então, você tem essa... Em Fernando de Noronha, do mesmo jeito. Fernando de Noronha foi construída uma estação de rastreio de mísseis, né? Durante o ano de 57 até 62. Portanto, aí nessas bases funcionou, não é? No resto do território estava demasiado longe. Estava demasiado longe, exatamente. Na verdade, Professor Tácito Rolim, nós não temos mais tempo, infelizmente, para esta entrevista. Para mim ficava a falar aqui consigo o resto do tempo que tivéssemos disponível, não temos mais tempo. Tácito Rolim é professor da Universidade Estadual do Ceará, na área do Departamento de História. Está em Portugal a fazer um pós-doutoramento na Universidade do Porto. O seu interesse é a Guerra Fria, está agora nos Açores, porque entende que, efetivamente, o grande interesse norte-americano relativamente a Portugal na Guerra Fria era os Açores e vai prosseguir o seu trabalho nos arquivos norte-americanos, agora em papel, porque descobriu que online tem pouca coisa. Professor Tácito Rolim, desejo-lhe boa sorte e muito obrigado por ter estado aqui comigo neste espaço de entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi o espaço de entrevista Conversas com Ciência. Eu volto para a semana com mais um entrevistado.